Galera, vamos lá. 1.4 Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Quando constitui colocar os valores sociais do trabalho em paridade com a livre iniciativa, fica clara a percepção de necessário equilíbrio entre estas duas concepções. De um lado, é necessário garantir o direito aos trabalhadores, notadamente consolidados nos direitos sociais enumerados no artigo 7 da Constituição. Por outro lado, estes direitos não devem ser óbice ao exercício da livre iniciativa, mas sim vetores que reforcem o exercício desta liberdade dentro dos limites da justiça social, evitando o predomínio do mais forte sobre o mais fraco. Por livre iniciativa, entende-se a liberdade de iniciar a exploração das atividades econômicas no território brasileiro, coibindo-se práticas de truste, ex-monopólio. Constituem ente não tem a intenção de impedir a livre iniciativa, até mesmo porque o Estado Nacional necessita dela para crescer economicamente, adequar-se à sua estrutura ao atendimento crescente das necessidades de todos. Os que nele vivem, sem crescimento econômico, nem ao mesmo possível garantir os direitos econômicos, sociais e culturais afirmados na Constituição Federal como direitos fundamentais. No entanto, a exploração da livre iniciativa deve se dar de maneira racional, tendo em vista os direitos inerentes aos trabalhadores, no que se consolida a expressão valores sociais do trabalho. A pessoa que trabalha para aquele que explora a livre iniciativa deve ter sua dignidade respeitada em todas as suas dimensões, não somente no que tange aos direitos sociais, mas em relação a todos os direitos fundamentais afirmados pelo Constituinte. A questão resta melhor delimitada no título VI do texto constitucional que aborda a ordem econômica e financeira, artigo 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar toda a existência digna conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. Nota-se que a repetição do fundamento republicano dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, por sua vez, são princípios instrumentais para a efetivação deste fundamento, conforme a previsão do artigo 1º e do artigo 170. Ambos da Constituição, o princípio da livre coerência, artigo 170 e v, cf. O princípio da busca do pleno emprego do artigo 170 v e cf. E o princípio do tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sobre as leis brasileiras e que tenham sua sede a administração no país, artigo 170 XCF, ainda assegurando a livre iniciativa no exercício de atividade econômica. O parágrafo único do artigo 170 prevê assegurado todos em livre exercício de qualquer atividade econômica, independente de autorização de órgão público, salvo nos casos previstos em lei. 1.5 Pluralismo político. A expressão pluralismo remete ao reconhecimento
da multiplicidade de ideologias culturais, religiosas, econômicas e sociais no âmbito de uma nação. Quando se fala em pluralismo político, afirma-se que mais do que incorporar esta multiplicidade de ideologias, cabe ao Estado Nacional fornecer espaço para a manifestação política delas. Sendo assim, o pluralismo político significa não só respeitar a multiplicidade de opinião e ideias, mas, acima de tudo, garantir a existência dela, permitindo que os vários grupos que compõem os mais diversos setores sociais possam se fazer ouvir mediante a liberdade de expressão e manifestação e opinião, bem como passam a exigir do Estado substrato para se fazer subsistir na sociedade. Pluralismo político vai além do pluripartidarismo ou multidarismo, que é apenas uma de suas consequências, e garante que mesmo os partidos menores e com poucos representantes sejam ouvidos na tomada de decisão política, porque abrange uma verdadeira concepção de multiculturalidade no âmbito interno. 2. Separação dos poderes. A separação de poderes é inerente ao modelo do Estado democrático de direito, impedindo a monopolização do poder e, por conseguinte, a tirania e a pressão está garantida no artigo 2 da Constituição Federal com o seguinte teor. Artigo 2. São poderes da União, independentes, harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Separação de poderes inerentes ao modelo do Estado democrático de direito, impedindo a monopolização do poder. Por conseguinte, a tirania e a pressão resta garantida o artigo 2 da Constituição Federal com o seguinte teor. Artigo 2. São poderes da União independente e harmônico entre si, Legislativo, Executivo e o Judiciário. Se por um lado o Estado é uno até mesmo por se legitimar na soberania popular, por outro lado é necessário a divisão de função das atividades estatais de maneira equilibrada, o que se faz pela divisão de poderes. O Constitui afirma que estes poderes são independentes e harmônicos entre si. Independência significa que cada qual possui o poder para se autogerir, notadamente pela capacidade de organização estrutural, criação de cargo e subdivisões e orçamentárias, divisão de seus recursos conforme a legislação por eles mesmos. Elaborar harmonia significa que cada poder deve respeitar os limites de competência do outro e não se imiscuir indevidamente em suas atividades típicas. A noção de separação de poderes começou a tomar forma com a ideário iluminista nesse viés. O iluminismo lançou base para os dois principais eventos que ocorreram no início da Idade Contemporânea, quais sejam as revoluções francesa e industrial, entre os pensadores que lançaram as ideias que vieram a ser utilizadas no ideário das revoluções francesa, americana, e se destacam Locke, Montesquieu, Rousseau, sendo que Montesquieu foi o que mais trabalhou com a concepção de separação dos poderes. Montesquieu, em 1689-1755, avançou nos estudos de Locke, que também entendia necessária separação dos poderes na obra
O espírito das leis estabeleceu, em definitiva, a clássica divisão de poderes executivo, legislativo e judiciário. Pensador viveu na França numa época em que o absolutismo estava cada vez mais forte. O objeto central da principal obra de Montesquieu não é a lei rígida nas relações entre os homens, mas as leis constitucionais criadas pelos homens para reger as relações entre os homens. Segundo Montesquieu, as leis criam costumes que regem o comportamento humano, sendo influenciada por diversos fatores, não apenas pela razão. Quanto à fonte do poder, diferencia-se, segundo Montesquieu, do modo como se dará o seu exercício, uma vez que o poder emana do povo, opto a escolher, mas inapto a governar, sendo necessário que seu interesse seja representado conforme sua vontade. Montesquieu estabeleceu como condição do Estado de Direito a separação dos poderes em legislativo, judiciário e executivo, que deve se equilibrar, servindo primeiro para a elaboração, correção e a abrogação de leis, segundo para a promoção da paz e da guerra e garantia de segurança, e o terceiro para julgar mesmo os próprios poderes. Ao modelo de repartição do exercício de poder por intermédio de órgãos ou funções distintas ou independentes, de forma que um desses não possa agir sozinho, sem-se limitado pelos outros, confere-se o nome de sistema de meios freios, contrapesos, no inglês, checks and balances. 3. Objetivos fundamentais. O Constituinte trabalha no artigo 3 da Constituição Federal, com os objetivos da República Federativa do Brasil no seguinte termo. Artigo 3. Constitui os objetos fundamentais da República Federativa do Brasil. 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. E garantir o desenvolvimento nacional. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. Primeiro, constitui uma sociedade livre, justa e solidária. O inciso 1 do artigo 3 merece destaque ao trazer a expressão livre, justa e solidária, que corresponde à triade liberdade, igualdade e fraternidade. Esta triade consolida as 3 dimensões de direitos humanos. A primeira dimensão é voltada à pessoa como indivíduo, refere-se aos direitos civis, políticos. Segundo, dimensões focadas na promoção da igualdade material, remete aos direitos econômicos, sociais e culturais. E a terceira dimensão se concentra numa perspectiva difusa e coletiva dos direitos fundamentais. Sendo assim, a República Brasileira pretende garantir a preservação de direitos fundamentais inatos a pessoas humanas em todas as suas dimensões, indissociáveis e interconectados. Daí o texto constitucional guarda o espaço de destaque para cada uma destaque perspectiva. 3.2. Garantir desenvolvimento nacional. Para que o governo possa prover todas as condições necessárias, implementação de todos os direitos fundamentais da pessoa humana, mostra-se essencial que o país se desenvolva, cresça economicamente, de modo que cada indivíduo possa ter condições de perseguir suas metas. 3.3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Garantir o desenvolvimento econômico não basta para a construção de uma sociedade justa e solidária. É necessário ir além da inserção econômica, que deve permitir o investimento nos setores menos favorecidos, diminuir
indo às desigualdades sociais e regionais e paulatinamente erradicando a pobreza. O impacto econômico deste objetivo fundamental é tão revelante que no artigo 170 da Constituição prevê seu início e a redução das desigualdades regionais e sociais como o princípio que deve reger a atividade econômica. A menção deste princípio implica e afirma que as políticas públicas econômicas financeiras deverão ser guiar pela busca da redução das desigualdades, fornecendo incentivos específicos para a exploração da atividade econômica em zonas economicamente marginalizadas.